o dia da festa de São João da Mata e São Félix de Valois, que fundaram uma congregação para livrar os cativos que eram levados como escravos pelos muçulmanos, que com seus navios abordavam os litorais do sul da Europa e levavam os cativos, e também porque às vezes atacavam os navios cristãos e levavam eles como escravos. Então São João da Mata e São Félix de Valois fizeram uma congregação para resgatar esses escravos católicos. E às vezes trocavam, um religioso era trocado por um escravo ou vários escravos, e outros religiosos iam lá, ficavam como escravos para ficar entre os católicos e assim protegê-los. E por que tudo isso? Porque nós não temos nada mais importante do que nossa alma. O Evangelho de hoje é Nosso Senhor falando aos apóstolos: não levem nada nas suas viagens, não se preocupem com a sua subsistência. Vocês têm uma alma que vale mais do que esses tesouros da terra, que a traça rói, que o ladrão rouba. Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então esse é o objetivo da missão: bem compreender onde está o tesouro que nós devemos guardar. Por isso que a gente deve parar os trabalhos. O rapaz estava cortando a grama, me pedindo para parar, vir aqui. O Adriano está construindo, ele está precisando, trabalho na hospedaria, mas é mais importante parar o trabalho. E deviam vir todos, na parte da manhã, tinha pouca gente aqui. Não é isso que é o ideal, não é isso? O ideal é virem todas as pregações da missão. E nossos empregados devem parar o trabalho. O Gabriel está segurando alguns lá, tem que falar com ele. Por quê? Porque esse é o grande tesouro. Os outros, a traça rói, o ladrão rouba, e não durará muito tempo, porque nós iremos embora. E o importante é cuidar da nossa alma. Então esse é o objetivo da missão. Amanhã, de novo, pregação 8h30. Ontem tinha só 15 pessoas, hoje também tinha muito pouca gente na pregação da manhã, e isso quebra a missão, porque é uma sequência nas pregações. Primeiro se prega suas grandes verdades que nos fazem pensar mais profundamente nos motivos de termos contrição. Morte, juízo, inferno, paraíso. As pregações nos ajudam para os grandes pecados que levam as almas para o inferno, a impureza, o escândalo. Hoje de manhã fui tratado do escândalo. Muito importante. Quais são as consequências do escândalo? Quais contas Deus pedirá a gente do escândalo que a gente deu? Uma pessoa faz um pecado e diz: não prejudiquei ninguém, foi só eu que fiz. Não, falou uma blasfêmia. O outro escutou, achou bonito, chegou em casa, repetiu a blasfêmia e seguiu aquele exemplo. Que escândalo! Então é necessário meditar nesses pecados. Às vezes a gente não blasfema, mas às vezes a gente pode fazer uma coisa que não é um bom exemplo. E as consequências serão ruins na vida de uma outra pessoa, que escutará o nosso exemplo e fará como a gente. E aí, de um pecado, nasce mais um. E dali nasce mais outro. Lutero já morreu, mas o escândalo que ele deu dura até hoje. Quantas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, por causa do pecado de um homem que está morto, mas o seu escândalo continua. Então, eis a gravidade do escândalo. E ao mesmo tempo a bondade, como é frutuoso, um bom exemplo. São Bento já morreu há tantos séculos, mas seus filhos estão até hoje. Santa Teresa d'Ávila já morreu, suas filhas estão até hoje. E assim por diante. Um bom pai de família, ele morre, mas deixa aos seus filhos o exemplo das suas virtudes, e seus filhos propagarão essas virtudes. Eis aí um bom exemplo, que é o oposto do escândalo. Pois bem, hoje é a pregação sobre a morte. O que é a morte? É a separação da alma e do corpo. É a separação com enfim ao tempo de prova que nos foi dado. Cada um de nós tem o seu tempo, que varia bastante. Uns morrem antes mesmo de nascerem,
e então vão para o limbo. A não ser que se consiga batizar a criança de uma maneira ou de outra. Outros morrem logo que nascem. Tem um sobrinho que morreu um mês depois de que nasceu. Eu tenho uma irmã, aliás, Cláudia, além do meu sobrinho, morreu com 2 meses. Foram para o céu e foram batizados. Outros morrem na infância. Às vezes antes do uso da razão, às vezes depois do uso da razão. Se depois do uso da razão, eles serão julgados. Foi antes do uso da razão, não serão julgados. Quem chega ao uso da razão já é capaz de fazer um ato de virtude. E já é capaz também de fazer um pecado. Ele já tem um discernimento moral. Outros morrem na adolescência. Outros na idade adulta. Outros na velhice. Mas todos hão de morrer. E por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva. A morte é o salário do pecado original. Nosso Senhor não estava submetido a essa necessidade, mas Ele quis morrer para, pela morte, vencer a morte. Vejamos, pois, 3 pontos. Primeiro, a incerteza do momento da morte. Segundo, a morte do pecador. Terceiro, a morte dos santos. Primeiro ponto, a incerteza do momento da morte. Mantenham-se preparados, pois o Filho do Homem virá, na hora em que não se pensará, diz São Lucas. Deus virá no final do mundo, né? Quando os homens não pensarão. Mas Deus vem também para cada um, na hora da morte. E muitos não pensam nessa hora. Vão ser pegos de surpresa. São Paulo diz que Deus vem como um ladrão. É como um ladrão no meio da noite. O ladrão não manda aviso. Ele vem quando não se espera. Quando se esquece de fechar a porteira. Quando se esquece alguma coisa, ele está vigiando. Deus sabe o dia e a hora de nossa morte, mas nós a ignoramos. Por isso devemos estar sempre prontos, sempre preparati, sempre prontos. Há alguns que desejam decidir da sua morte e dão isso o nome de eutanásia. Isso é o fruto do liberalismo. Liberalismo é uma doutrina tão corrosiva que ela tem 1000 cabeças, ela tem 1000 consequências. Ela é o grito de rebelião de Lúcifer contra Deus. Eu não servirei, eu não morrerei no dia que Deus quiser. Eu quero decidir da minha morte. Me dê uma injeção, eu quero morrer agora. Tem clínicas já na Europa que aplicam a eutanásia na pessoa quando ela quiser. Aberração, irão direto para o inferno. Se arrependam, um pouco mais, nós veremos a morte do pecador dentro de alguns instantes. Mas consideremos as mortes normais, os casos mais normais, mais habituais. Seja qual ela for a morte, ela põe termo ao nosso tempo de provação. Deus nos adverte e mesmo nos ameaça, para que evitemos os males irremediáveis de uma morte em pecado mortal. Deus nos ameaça, com palavras fortes na Escritura. E alguns ficam achando que isso não é bom. Vamos parar de fazer assim. Os pregadores de antigamente pregavam sobre a morte e falavam da morte, e às vezes pregavam até pegavam uma caveira para as pessoas terem mais impacto. Isso está errado, não pode falar da morte assim. Para que os paramentos cor negra? Por que essa missa de defuntos assim, todos esses cantos? Não, agora não, acabou com isso, como se isso fosse um mal. Como disse o Santo Agostinho, aquele que ele diz, que ele grita, cuidado, cuidado, esse certamente não lhe quer mal. Aquele que lhe adverte do que é o inferno, ele não quer o seu mal, ele quer o seu bem.
E quanto mais ele te adverte, mais ele te quer bem. Ao contrário, aquele que diz tudo vai bem, quando tudo vai mal, esse é um enganador. É alguém que se enganou a si mesmo e depois engana os outros. É uma loucura. É a loucura do mundo moderno. Eu não vi, mas me disseram que missas de Requiem atualmente não é mais de cor preta. Alguns até cantam aleluia no dia da missa de defuntos, missa de Requiem, para dar a entender uma coisa absurda. Descansou no Pai. Falam assim, e acabou. Outros são incinerados, queimados, contrário à doutrina da igreja. Até católicos fazem isso. E uma incompreensão completa. Estão enganados pelo demônio, porque eles vão tirando das pessoas essa preocupação com o juízo particular. Quando eles dirão paz e segurança, escreve São Paulo, neste mesmo momento cairá sobre eles uma súbita ruína. E qual é a súbita ruína? É a morte. E pior que a morte, muito pior, é o juízo. Um juízo negativo. A pessoa vai passar em revista nossos atos e botará numa balança, a balança da justiça, numa balança da terra, numa balança de Deus. Descansa minha alma, diz o homem da parábola. Os nossos celeiros estão cheios, gozemos a vida por largos anos. Infeliz, diz nosso Senhor, infeliz. Esta mesma noite virei buscar tua alma. Então, cuidado. A morte, hora da morte é incerta. Ninguém sabe se um de nós aqui estará vivo ainda amanhã. Tem uns que pensavam viver muito e morreram de repente. Um acidente, um raio, um morder de cobra, sei lá, uma congestão, qualquer coisa. Se vós não fizerdes penitência, diz nosso Senhor, vós morrereis todos. Isto é, morrereis da morte eterna. Por que tantas ameaças? Todas elas são para o nosso bem, para que vivamos na graça divina e fujamos do pecado pela penitência e a confissão. Uma palavra para que nós estejamos sempre vigilantes, sempre prontos a deixar essa vida. Não deixar para o dia seguinte. Uma pessoa que está em pecado mortal não deve dormir nesse estado. É procurar o padre. Bater na porta do padre. Eu fiz um pecado mortal. Só me dá absolvição. Assim poderemos esperar a morte com o coração em paz. Segundo ponto, a morte dos pecadores. A paz. Eis o que o pecador não terá na hora da sua morte. Porque ele desprezou a graça de Deus. Ele abusou da misericórdia de Deus. Então, quando chegar o momento da morte, será terrível para ele. Pois ele terá dado as costas para Deus. E nessa hora, nesse momento, será muito difícil que o pecador se converta. Tem casos excepcionais. Franzini, assassino, que não queria ver o padre, mas devido às orações de Santa Teresinha e Menino Jesus, no último momento, ele puxou, pediu e pegou praticamente, puxando, o crucifixo e beijou antes de ser cortado a cabeça. E foi no século XIX. Então pode pensar que ele se salvou. São Dimas também. Mas o outro ladrão não se salvou. Porque habitualmente a árvore cai do lado que ela está inclinada. E alguém que despreza as graças de Deus, despreza as misericórdias de Deus, tem uma missão, ele não vem. Tem uma pregação, ele não ouve. Tem confissão, ele não se confessa. Vem a Páscoa, ele não faz a Páscoa. E vai assim. Normalmente ele vai para o inferno. Normalmente. Só Deus que é juiz, mas a maior parte dos santos ensinam que a maior parte dos homens vão para o inferno.
Vão para o inferno por quê? Porque não se confessam. Não se confessam por quê? Porque não meditam sobre a gravidade do pecado. Não meditando sobre a gravidade do pecado, não fazendo exame de consciência, não procuram os sacramentos. Não procurando os sacramentos, morrem no seu pecado. E terão uma morte horrível, horrível. Rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth, contam os ingleses, contaram isso lá na Inglaterra, então não foram os franceses que estão falando mal dos ingleses, são os ingleses que estão falando deles mesmos. Então eles me contaram que a rainha da Inglaterra pediu, fez um pacto com o demônio: me dê 40 anos de reino e eu lhe dou minha alma. E ela teve 40 anos de reino sensacional. Ela conseguiu destruir o catolicismo, conseguiu matar Maria Stuart, reinou muito assim, respeitada na Europa. A Inglaterra, rainha dos mares, mas acabaram os 40 anos. E se ouvia ela uivar nos palácios de Londres, uivos de desespero, porque ela voluntariamente deu as costas para Deus e se entregou ao demônio. Morte do pecador. Terrível. Falamos no outro dia da morte de Voltaire. Voltaire, um homem que se entregou ao pecado, que se entregou à campanha literária contra a Igreja Católica. Não só a campanha literária para destruir a Igreja Católica, mas para derrubar também os seus rivais. Havia alguns autores católicos muito bons, poucos, mas muito bons. Um chamado Frenon, que era muito bom. Outro era um poeta. Os poetas são um pouquinho menos espertos, mais assim, sonhadores. Então, só Gilberto. Em português era Gilberto, mas Gilberto sendo o nome de família. E esse poeta fazia versos muito interessantes, muito bons. E um amigo de um desses iluministas, chamava d'Argenson, amigo de Voltaire. D'Argenson foi visitar esse poeta e falou: olha, estou vendo que você está aqui num quarto alugado, num lugar ruim, trabalhando, mas eu sei que você tem talento. Vem conosco, você ficará rico. Você ficará muito rico. E terá o prestígio que o seu talento merece. Venha conosco. E ele ofereceu dinheiro. Ele então escreve para os pais, porque os pais eram camponeses, escreve para a irmã dele, perguntando assim: irmã, papai, vocês estão precisando de dinheiro? Porque eu estou numa situação um pouco... tenho uma decisão a tomar. A irmã respondeu: olha, nossa situação nunca foi pior. Papai não pode mais trabalhar, mamãe está doente, estamos a duras penas aqui com a nossa vida, está bem difícil. Mas o que se diz na sua carta que eu não entendi? Por acaso estaria disposto a fazer um crime para arrumar dinheiro? Aí ele sentiu bem tocado. Jamais, irmãzinha, jamais. Ele falou para d'Argenson: vai embora com o seu dinheiro, eu não quero o seu dinheiro. Pois bem, esse poeta, um dia, fazia versos excelentes contra Voltaire, contra toda essa raça de gente. Um dia ele estava, não se sabe bem a circunstância da morte, mas tudo indica que ele foi atacado e com martelos arrebentaram a cabeça dele. E ele então foi levado ele tinha feito versos atacando os maus costumes de um personagem importante da corte. E ele então, no hospital, antes de morrer, fez a sua mais bela poesia. É um adeus à vida, extraordinário. Mesmo os amigos tinham medo de ir lá ver ele, porque sabiam que quem fosse ver ele ia ser ameaçado. Então ele diz: eu desejo a meus amigos que eles tenham a sua cabeceira, na hora da sua morte, o que eu não tive. Eu desejo a eles uma santa morte, na paz.
e na amizade que eu não tive. Mas eu confio a Deus, a Virgem Maria. Uma bela poesia que eu não tenho toda na cabeça aqui, eu não estou assim resumindo, mas é uma poesia extraordinária. Pois bem, D'Alembert e esses homens não só atacavam esses bons poetas, por a causa, provavelmente, da morte desse poeta, assassinado, mas ele, no final de todas as suas cartas, escrevia como uma divisa, uma constante: esmaguemos o infame. E o infame era nosso Senhor Jesus Cristo. Um ódio contra a igreja. Santo Afonso Ligório pensou que ele tinha se convertido em um certo momento e escreveu para a França, escreveu para ele, e ele ridicularizou Santo Afonso Ligório, um homem assim. Mas na hora da morte, ele viu o demônio junto da cama dele. E ele ficou desesperado. E ele, naquela hora, pediu por um padre. E os outros amigos não deixaram. E ele morreu desesperado. E, num movimento assim de desespero, pegou a sua própria urina, bebeu e começou a vomitar. E morreu assim, vomitando, com excrementos pela boca. E assim morreu Voltaire. A morte do pecador. Eis aí como morrem os pecadores. Nem todos morrem de maneira tão assim horrível, mas quem morre em pecado mortal é o mesmo programa. É o mesmo programa. Uns morrem no CTI, mas o resultado é o mesmo. Ir para o inferno sem dor ou com dor, eles terão a dor lá no inferno. Uns morrerão lúcidos, sofrendo, outros morrerão anestesiados, mas quem morre com pecado mortal, todos vão para o mesmo lugar. E na hora da morte também, lembrar que se a gente não botou ordem na nossa vida, quando era tempo, não é no CTI que a gente terá tempo. A pessoa que está no CTI, entubada, como é que ele vai fazer um bom exame de consciência? Como é que ele vai se recuperar para fazer uma boa confissão? Ele poderá ter certo remorso, mas não é certo que Deus lhe dê aquilo que ele desprezou durante toda a sua vida. Passemos agora à morte dos santos. Se a morte do pecador é horrível, a morte dos santos é invejável. Ela é a entrada no paraíso. Eu não morro, dizia Santa Teresinha, no seu leito de agonia. Eu entro na vida. Palavra de triunfo, de serena confiança, vitória tranquila. Os santos são como lagos profundos, que nada consegue alterar. Eles passarão desta vida ao céu, como São Paulo, que exclamava: morrer para mim é um lucro. E Santa Bernadette repetia: não preciso de coragem para morrer, mas sim para viver, para ficar nesse mundo. É tão difícil amar a Deus. Diz como é que os santos eles já não vivem aqui. Que vossa conversa esteja nos céus, que vossa preocupação esteja nos céus, diz São Paulo. Os santos põem em prática o preceito de São Paulo. Que vossa conversação, ou seja, a vossa vida, vosso interesse, esteja nos céus. Que ela não esteja nas redes sociais, que fazem tanto mal à resistência nesse momento, sempre fizeram. Nossa conversação deve estar em Deus, mesmo nesses dias. Que ela não esteja no trabalho, mas esteja na missão. Parem, sabem parar. O homem que não sabe parar é um homem que já está sendo indoctrinado pelo mundo moderno. Na Idade Média havia, todas as festas de apóstolos eram dias santos de guarda, não se trabalhava. Todas as grandes festas de Nossa Senhora não se trabalhava. E se tinha muito mais tempo para ter uma vida contemplativa. Se trabalhava média de 4 a 5 dias por semana. O resto era consagrado, ao menos havia a possibilidade de consagrá-lo às coisas de Deus. Então, mesmo nesses dias, pensem em Deus, pensem na missão. Melhor do que viver nas redes sociais é viver em Deus. Já antecipar assim que será de nós
Se Deus nos fizer a graça de nos salvarmos, como esperamos firmemente. Os santos viveram em Deus, com um pensamento em Deus. Deus é a única realidade realmente necessária. Esta vida em Deus é a melhor das preparações para a morte. Os santos leram com atenção as grandes verdades. Eles levaram a sério o que lhes diziam sobre a vida divina, sobre a graça, sobre o céu. Santa Teresinha era chamada minha teóloga pelo seu professor de catecismo, o padre que dava catecismo para as crianças. Atenção às coisas de Deus. Ela sabia a imitação de Cristo de cor, prodígio de memória, mas não só prodígio de memória, atenção dada às coisas de Deus, preocupação com as coisas de Deus. Um dia, a priora do Carmelo chamou ela e falou: dizem que você sabe a imitação de Cristo de cor, né? Pequena ainda, não estava no Carmelo, criança. Então, abriu o livro e falou: me diga esse capítulo. E ela começou, disse tudo. Aí a priora falou: tá bom. Então, uma criança ainda, que sabia de cor. É normal que essa criança, no momento da morte, estava numa paz, que é a paz dos santos. Mais tarde, a vida de Santa Teresinha será a regra do Carmelo, mas ainda o Santo Evangelho. Pio XII disse que ela redescobriu o coração do Evangelho. Quem vive assim, como não morreria em paz? Claro que vai morrer em paz. Essa alma não teria a morte dos santos? Pouco antes de morrer, Santa Teresinha disse que ela havia lido em algum livro que Nosso Senhor na cruz tinha a suma felicidade e a sumo sofrimento. Nosso Senhor tinha a visão beatífica e ao mesmo tempo estava num desamparo e numa dor como nunca um homem poderá jamais ter. E ela acrescentou: é um pouco o que eu sinto. Então, os santos têm a morte de Nosso Senhor. Nosso Senhor estava ali na cruz, mas havia a paz de Nosso Senhor. Eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Essa paz que Nosso Senhor teve na morte, Ele nos oferece, para que nós também possamos morrer em paz. Que Nossa Senhora da paz que o mundo não pode dar, esteja à nossa cabeceira na hora da nossa morte. Ave Maria Puríssima. Sim, Senhor. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.